Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Lead na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet e tecnologia. O podcast é um projeto do Grupo de Pesquisa de Direito, Políticas Públicas e Tecnologia da Faculdade de Direito de Franca, liderado pelo professor Yuri Lanes, com a participação de todos os integrantes na formulação das questões feitas aos nossos convidados. Hoje estamos realizando o terceiro Congresso Internacional na Faculdade de Direito de Franca, patrocinado pelo Magazine Luiza, Sicoob Três Colinas, Verifact, Unimed Franca, MVP Advogados, Connect, ESG Advogados, CNPq, IBICT e OAB Franca. Vou apresentar brevemente o currículo dos palestrantes. Dou a palavra ao professor Silvio, o qual hoje compõe aqui junto. Muito obrigado, Eduarda. Eu vou apresentar o currículo dos nossos palestrantes, iniciando pelo Matheus Bombig. O Matheus é cofundador da Invenis, cofundador e conselheiro da AB2L, autor do livro Bitcoin por um Iniciante, Top Voice LinkedIn, graduado em Engenharia Mecânica pela Unicamp. Temos aqui ainda o Caio Lara, que é pró-reitor de pesquisa do Centro Universitário Dom Helder, professor do programa de pós-graduação estricto sensu em Direito da Dom Helder, graduado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Fez residência pós-doutoral no programa de pós-graduação em Direito da UFMG. É membro da diretoria do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, CONPED, desde 2014. É advogado, membro da Comissão de Direito e Inteligência Artificial da Seção de Minas Gerais, da Ordem dos Advogados do Brasil, e membro da MENSA, Sociedade Internacional de Alto QI, Superdotação e Altas Habilidades. Vamos dar sequência agora com a contextualização desse nosso tema do dia. Professor, se me permite, vamos fazer o registro da nossa aluna Maria Eduarda, que está aqui também nos prestigiando. Ela é pesquisadora de Direito e Tecnologia lá no nosso centro universitário. Muito obrigado. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre direito, inteligência artificial e criptoativos, os desafios da inovação regulatória. Para contextualizarmos nosso tema, nos últimos anos, duas tecnologias emergentes vêm provocando transformações profundas e desafiando sistemas jurídicos, a inteligência artificial e criptoativos. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução número 3032/2020, que estabelece os princípios para o uso responsável de IA no Poder Judiciário, destacando a proteção de direitos fundamentais e não discriminação e a necessidade de transparência. No campo dos criptoativos, foi sancionada a Lei nº 14.478/2022, conhecida como Marco Legal dos Criptoativos, que criou diretrizes para a proteção de serviços de ativos virtuais e designou o Banco Central como autoridade responsável por sua regulamentação. No plano internacional, a União Europeia aprovou em 2024 dois importantes instrumentos. O AI Act, primeiro regulamento abrangente sobre inteligência artificial, que classifica sistemas de IA conforme o risco e impõe regras específicas para cada nível. Também aprovou o MiCA Regulation, Markets in Crypto Assets Regulation, que estabelece normas de licenciamento e supervisão de prestadores de serviços com criptoativos. Esses movimentos mostram um ponto comum: a tentativa de equilibrar a inovação tecnológica com algum tipo de regulamentação estatal para que sejam preservadas as garantias e direitos fundamentais. É nesse panorama que vamos dar início à discussão do nosso tema. Eu acho que, então, a primeira pergunta que a gente pode fazer e para a gente até entender um pouco mais sobre o tema, para quem não conhece muito, diante dessas experiências internacionais, é possível pensar em uma convergência regulatória entre Brasil e União Europeia, especialmente na área de IA e criptoativos? Com certeza. A gente começa a enxergar esse movimento de convergência na tecnologia na GPDR, que é a norma europeia, que foi a inspiração da nossa Lei Geral de Proteção de Dados.
Na questão de regulação de criptoativos, eu também vejo um movimento semelhante. Aqui no Brasil, nós temos uma inovação recente, que é a possibilidade, entre aspas, de um Bacenjude em corretoras cripto. Eu falava disso já há uns 5 anos, porque a minha experiência com o mundo cripto começa em 2016, quando eu fiz as primeiras compras de Bitcoin, eu comecei a estudar o assunto, antes mesmo de dar curso. E eu já falava, tem isso na internet gravado, sabe? Em vários vídeos que eu falava, gente, uma das poucas formas que se tem para recuperar um criptoativo oriundo de atividade delituosa, ilegal, é você bloquear o criptoativo na corretora, porque se for para carteira já era, meu irmão. Né? É da própria natureza da tecnologia impedir, né, que pessoas externas, bancos centrais, o próprio judiciário acesse. Agora, por exemplo, eu andei estudando como que as autoridades fazem, né, esse rastreio no exterior, e a gente começa a perceber na Europa o surgimento de empresas especializadas em rastreio de criptoativos. Por mais que seja impossível você recuperar dentro de uma carteira, de uma wallet, tem como você rastrear a cripto que saiu de tal carteira para tal carteira. E algumas carteiras são conhecidas. Por exemplo, se cai numa carteira de uma grande corretora, como a Coinbase, a Binance, por exemplo, você consegue identificar, olha, passou pela corretora, então a corretora sabe quem sacou. Percebe? Então, por mais que você não consiga, né, acessar o criptoativo dentro de uma carteira, fora de uma corretora, é possível fazer esse rastreio para identificar as pessoas e talvez buscar esse valor por outros modos. E, Matheus, como você vê isso mais voltado para o lado da tecnologia e não muito da regulamentação? Porque a gente conversou antes de começar com o Matheus, engenheiro, mais voltado para a tecnologia, que o Dr. Caio traria mais uma visão regulatória de tudo e o Matheus uma visão mais tecnológica sobre o assunto. Então, como você pode dizer um pouco para a gente sobre isso? Bom, quando surgiu a pólvora, imagina que a gente era várias civilizações, do mesmo jeito que hoje a gente tem vários países. Né? Seria muito legal se existisse só o Brasil, mas não existe. Existem outros países competindo com o Brasil, seja por mão de obra, por recursos, o que quer que seja. E lá no passado tinha várias civilizações, todo mundo se defendia com espadas, cavalos, arco e flecha, etc. E aí uma das civilizações, China, no caso, desenvolveu a pólvora. E aí, o que poderia aquelas civilizações olharem aquilo e falar, nossa, que negócio perigoso, né? Pólvora, dá para fazer uma arma, para atirar e matar pessoas. Vamos proibir isso. Naquele momento, a civilização que proibiu ou de alguma forma regulou aquilo para que a população, o exército, quem quer que seja, não usasse pólvora, foi dominado. Então, assim, existe a teoria dos jogos, que isso é aquém de qualquer nível de regulação, etc. Então, assim, a gente, né, qualquer país pode tomar uma decisão de partir para um lado de regular bastante a ponto de estrangular tecnologias, liberdades, e pode ir para o outro lado, que é não, vamos deixar o negócio mais livre, vamos deixar que a própria tecnologia se regule, que as empresas construam em cima dessa nova tecnologia. E, naturalmente, a Europa, nos últimos anos, tem tido uma visão um pouco mais regulatória. Então, está segurando muito mais. Enquanto Estados Unidos, China e alguns outros países estão deixando o negócio correr, estão dando mais liberdade ao invés de burocratizar. Então, é aquele negócio, se a gente quer ajudar a população, o que a gente tem que dar é oportunidade e não dar mais leis ou mais burocracia. Não é à toa que boa parte do desenvolvimento nos últimos anos está acontecendo mais em China e Estados Unidos do que na Europa. Então, assim, o Brasil pode escolher novamente para onde que ele quer ir, né? Enfim, então... Mas falando agora da parte mais que a gente entrou aqui de criptojude, etc., acho que tem um primeiro ponto, né? A gente tem que dividir ali Bitcoin e qualquer outro tipo de token, né? São coisas totalmente diferentes. Sim. Mas independente de ser um Bitcoin ou um token ali de uma empresa descentralizada, que pelo menos se diz descentralizada, tem algumas coisas que têm valores. E acho que, como o Caio falou, o único jeito da regulação, né, tentar bloquear isso ou, enfim, proibir, é justamente no que a gente chama de on-ramp e off-ramp. O
que é quando aquele token ou o Bitcoin é convertido em moeda fiat e vice-versa. Então, é o único ponto que ele pode pegar. Agora, tudo que está dentro lá da blockchain transacionando é um protocolo. Então, um protocolo, ninguém Vai no põe a mão. P2P, né? Exato. Então, a partir dali é um protocolo. E, novamente, de novo, teoria dos jogos, existem 200 países no mundo, vai ter o país que vai querer regular, bloquear, e vai ter o país que vai levantar a mão e vai falar, empreendedores, quem está gerando dinheiro, quem está recolhendo imposto, quem está gerando empregos, vem para cá, porque aqui você... Então, beleza, essa mão de obra, esse capital intelectual vai para lá. A gente já viu isso várias vezes ao longo da história, desde a Alemanha, com o regime que teve lá, enfim, não vou citar aqui. Mas, enfim, então, assim, a história acaba se repetindo, né? Então, cabe a gente decidir para que lado que a gente vai. Perfeito. Professor, se me permite, eu queria só trazer o gancho da bela fala do colega para as pesquisas que a gente tem feito lá no nosso centro, né? Nós pesquisamos direitos humanos na interface digital. E os criptoativos, né, eles têm esse lado perverso, assim como as moedas também têm, né? Tem muito crime feito em dólar, muito crime feito em real. Mesmo por ter até a criação, a invenção do Bitcoin, os crimes eram cometidos Todos onde? eram, Né? todos eram. Não existia crime, não verdade. existia lavar dinheiro. Mas as criptomoedas, elas vêm num contexto de preservar a identidade de quem está transacionando valores. Então, por exemplo, eu já orientei diversas pesquisas lá para identificar quais tipos de crimes no ambiente digital, né, passam por essa questão da privacidade das transações em blockchain. Então, por exemplo, já pesquisei a questão de tráfico de drogas no antigo Silk Road, né, tinha uma plataforma grande disso, era talvez a primeira grande comunidade que viu valor nas criptomoedas foi a comunidade das drogas, né, nos Estados Unidos. Isso de certa forma, até dói falar isso, né? Mas foi uma comunidade que impulsionou o uso concreto, né, das criptomoedas. A primeira turma que usou Bitcoin foram os nerds da computação, que mineravam em casa. A segunda turma foram as pessoas ligadas ao submundo das drogas lá do Silk Road. E depois as criptomoedas vieram para o mundo real, que vieram para pessoas comuns, né? Bancos e grandes empresas. Mas, por exemplo, até para envolver a Duda na conversa, tem também a questão de pagamento de conteúdo pedófilo na rede. É importante falar disso porque, por mais que seja um assunto tabu, que não agrade muitas pessoas, mas nós precisamos identificar o fenômeno para criar caminhos de combate mais efetivos. Então, por exemplo, é uma pesquisa que a Duda identificou, né, como é que essas pessoas, né, agem na rede, escreveu trabalho sobre isso, inclusive vem apresentando nos congressos. Né, Duda? O que você descobriu? Então, na realidade, a monetização da pornografia, sobretudo a pornografia infantil, né, ela é feita de uma maneira completamente escondida. São fóruns e esses fóruns estão espalhados pelas redes. Muitas vezes você acessa mais de uma aba para chegar a um determinado fórum. O Telegram foi muito investigado por isso, né? Tiveram grandes trabalhos por meio, né, das autoridades policiais, do próprio Poder Judiciário, para verificar de onde surgia todo esse investimento. É um mercado escondido e até essas transações de criptoativos podem fomentar justamente essa compra e essa circulação. E essa perpetua o sofrimento das crianças que são submetidas a isso, porque o que a gente tem que pensar também é que, e aqui pedindo licença, me curvando ao entendimento dos doutores, o mercado da pornografia, ele não engloba somente a nudez. Engloba uma criança que está engatinhando, uma criança que está amamentando, né, que foram os focos das minhas últimas 2 pesquisas nesse âmbito, se os senhores me permitem. E algo muito interessante para se pesquisar, até para combater, porque essas coisas a gente tem que combater na raiz, Sim. sabe? Cortar o mal pela raiz. Querendo ou não, nós estamos lidando com o futuro. São crianças que vão crescer, vão virar juristas, policiais, médicos. E eu acho muito interessante, justamente, essas investigações acontecerem. Provavelmente você já deve ter visto no Twitter, no antigo Twitter, famoso X, algumas contas que o Twitter é uma pornografia escancarada. Não, exatamente. Twitter, Reddit, o próprio Discord. E as pessoas... E eu lembro uma vez que eu acho que um print de algum lugar que postou sobre isso, que era fotos de crianças
e embaixo a comercialização, como se não fosse Exato. nada. Como se fosse, assim, É uma assustador. bolsa, é assustador, ninguém faz nada. E não te interrompendo, existe, além desse tabu de falar sobre sexo, o tabu sobre falar com os próprios pais sobre a exposição dos filhos nas redes sociais. Ao mesmo Sim. tempo que é um direito deles, também é um direito da criança não ser exposta e não ser vulnerabilizada nesse sentido. No YouTube, há muito tempo atrás, o Felipe Neto, ele fez um vídeo expondo todo esse mercado da pedofilia, porque as pessoas que se alimentam desse tipo de conteúdo marcam nos vídeos das crianças um tempo. Você clica no tempo, às vezes é uma foto da criança com as pernas abertas, engatinhando. Então As tags também, né? As Com os tags. emojis específicos, né? Exatamente. E é algo que não é falado, que tem que ser visto e interessante. investigado. Eu fiz uma pesquisa em 2015 sobre a utilização que a pornografia faz da técnica. E é isso aí, a gente une, acho que une todos que estão aqui. Várias inovações vieram inovações técnicas surgiram em razão da pornografia, porque tinha o mercado. Vou te dar um exemplo. A máquina fotográfica Polaroid, que fazia fotos instantâneas, imediatamente já caiu num mercado enorme de pornografia, porque ela não precisava revelar o filme para ter a foto da pornografia. E a câmera, na época, mais potente, que era chamada Super 8, também surgiu para os filmes que eram feitos, que tinham um nicho específico de pornografia. E a gente vê isso hoje, né? Tanto na internet, como com essas novas tecnologias. Então, se vem uma nova tecnologia que permite pagamentos digitais não identificados, até certo ponto, então ela vai se utilizar de todas essas ferramentas técnicas para conseguir o seu intuito. Falando já dessa relação, né, do direito, da garantia dos direitos fundamentais das crianças, das pessoas que passam por isso, né, dos direitos fundamentais, a necessidade de regulação desses direitos pelos governos e também a necessidade de um comportamento ético por parte das corretoras e bancos centrais, demais instituições que lidam com esses tokens, né? Aliás, então, a relação do governo, podemos até citar que os próprios governos estão investindo no mundo dos criptoativos. Temos o Trump Coin, né? Agora que está dando um dinheiro lá para o nosso presidente dos Estados Unidos. O próprio Milei, aqui, nosso vizinho na Argentina, ele criou o Libra. Depois deu uma crise política lá para ele, que criou também essa sua criptomoeda. Então, juntando todos esses fatores, quer dizer, você vê que os próprios governantes, El Salvador chegou a oficializar, oficializar o Bitcoin, ficou 4 anos, agora já deixou de ser a moeda oficial, mas ficou 4 anos, né? Só porque a OCDE criou o caso. Então ele não queria perder o status. Exato. Né? Então, mas eles continuam investindo. Isso. Tá? Então, quer dizer, os governos... Tem a poupança pública de Bitcoin. Temos um projeto de lei aqui, o projeto de lei 4501 do ano passado, 2024, que é um projeto de lei que está no Congresso para que o Brasil também invista em criptoativos. Os países vão começar a ter reservas em criptoativos, né? Como uma forma de se manter aí, porque há o risco de o dólar cair de valor de uma hora para outra e os criptoativos subirem vertiginosamente em substituição ao próprio dólar. E até há pouco tempo atrás a visão do futuro era dos carros voadores. Isso, exato. Hoje em dia ninguém mais anda com dinheiro vivo. Se um estabelecimento não aceita Pix, você já fica assim, como assim, né? Como que cartão, nem cartão é físico mais, é tudo no celular. Você paga pelo celular, só aproxima, que é um perigo. Mas é um contrassenso, né, professor? Porque os criptoativos foram criados por uma comunidade libertária que não queria o Estado na conversa. Exato. Assim, a transação de pessoa por pessoa, sem banco, sem Estado, sem monitoramento externo. Aí é o seguinte, nós vemos hoje o Estado se apropriando da lógica. Dessa tecnologia. Dessa tecnologia. Então, a minha pergunta é exatamente que vai ser para os dois nesse sentido. Até que ponto, dentro do direito, o Estado pode ir dentro do criptoativo? Pode regulamentar, né? Até porque a gente vê que talvez o poder do Estado ele não consiga mergulhar lá nas corretoras internacionais, né? Como que vai
forçar, né, uma corretora internacional a cumprir uma ordem de um Estado, né? E essa é a minha pergunta para você, Caio, e a minha pergunta para o Matheus é a seguinte: qual que seria o limite técnico, o limite da nossa tecnologia para os criptoativos, né? O que que tem ainda por vir aí dentro desse mercado? Seriam essas duas perguntas para a nossa... Quer começar? Não sei. Olha, essa tentativa de regulação pelo Estado brasileiro já aconteceu, né? Temos a lei que regulamentou as corretoras no Brasil, né, de cripto. Para você transformar cripto em real em território brasileiro com CPF brasileiro, você tem que ter a corretora com sede nacional. Foi durante muito tempo um embate, principalmente com a Binance, né, que é a maior corretora do mundo, e muitos brasileiros, milhões de brasileiros têm conta na Binance, e a Binance não se sujeitava às leis brasileiras, né? Então foram feitas muitas tentativas de, por exemplo, condenações pelo Poder Judiciário, que a Binance não cumpria por estar, né, em território estrangeiro, mas a própria empresa viu que era melhor para os negócios dela ela se sujeitar a essa regulamentação e ter sede no Brasil, como tem, né? Então, hoje no Brasil é assim, né? Nós temos uma lei que regulamenta a atuação das corretoras em território nacional para fazer transações cripto reais, a conversão, né, do fiat para uma das mais de, sei lá, a última vez que eu olhei quantas criptos tinha era mais de 20 mil, mas hoje que são criadas, não sei quantas por dia, milhões de criptos. São milhões e milhões de criptomoedas por dia, né? Então, o Estado vai regulamentar o que está fora da blockchain. Vai tentar regulamentar o comércio que afete, de alguma forma, a economia oficial, né? Relacionada à sua moeda estatal. Agora, dentro da blockchain, é impossível. A do Bitcoin, pelo menos, né? Nós estamos falando do Bitcoin. Agora existem criptos que a conversa é um pouco diferente. Porque o Bitcoin é um protocolo descentralizado, acho que talvez o único protocolo descentralizado que a gente tem hoje. Todos os outros tokens, na verdade, são tokens, como é que eu vou dizer, ações, shares, que representam uma empresa. E essas empresas têm dono, tem alguém por trás, por mais que seja ali meio anônimo e tal, mas tem alguém por trás, tem uma sede, tem um CPF, né? Enfim, se for brasileiro. Sempre tem um nome de referência, Exato. né? O do Ethereum é o Vitalik Buterin, Exato. o da Cardano é o Charles Hoskinson, né? Exato. Você tem as figuras identificadas. Então, assim, uma coisa é Bitcoin, é um protocolo, o resto tudo são ações de empresas. Assim como ações de empresas, tem a CVM que regula, tem a SEC lá nos Estados Unidos, então é só uma questão de regular ações de empresas que estão sendo negociadas 24/7 no mercado livre ali. Então, acho que é bem diferente, né, quando a gente fala de Bitcoin e de criptomoedas. Então, Tanto é verdade que o Bitcoin que é o foco, né, dessa poupança estatal, né, que muitos estados estão colocando para proteger, né, ativos públicos, né? Que é aquela coisa, vamos fazer uma reserva de valor. Nós vamos fazer uma reserva de valor de ouro ou vamos fazer uma reserva de valor de ações da Petrobras, da Vale, do que quer que seja? Verdade. Uma coisa é um ativo, outra coisa é ações de uma empresa no CNPJ. Então, E no mundo cripto, uma o coisa ouro é o Bitcoin. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E como podemos evitar o risco de fraude, lavagem de dinheiro, instabilidade financeira sem viabilizar a inovação e o uso legítimo de tecnologia como Olha, blockchain? essa é uma pergunta de 1 milhão de bitcoins, né? Por favor, essa é a que eu mais tive curiosidade para saber. É impossível controlar, né? É impossível. Como é impossível controlar a ocorrência desses crimes em real, em dólar, né? A mente humana, a criatividade humana é infinita para o crime. Sim. Né? O que o Estado faz é um jogo de gato e rato, né? Ora o gato está mais afiado, ora o rato vai na frente, né? Hoje eu vejo, por exemplo, tem muita autoridade pública brasileira de referência nesse assunto, de entendimento do mundo cripto. Cito aqui o Alexandre Moraes da Rosa, né? O magistrado, e tantos outros que fazem um trabalho de ponta e pioneiro, né? Então, o Estado não está parado, né? Sim. O Estado não está parado.
Mas, em geral, num primeiro momento, assim, falo principalmente da década passada, a bandidagem se fartou de utilizar o mundo cripto sem que as autoridades se dessem conta do que era tecnologia. Eu ia fazer palestras em Tribunal de Justiça, em Ministério Público, as pessoas não sabiam, assim, o básico, não sabiam o que era um blockchain. Então, assim, demorou muito tempo para as pessoas se tocarem. Agora não, por exemplo, na Polícia Federal você tem setores especializados em trabalhar com criptoativos, sabe? Então, assim, tem melhorado muito e hoje o Brasil tem profissionais de referência no assunto. E a regulamentação das próprias corretoras para proteger o consumidor contra, por exemplo, o risco de colapso, de algumas delas já quebraram, né, e sumiram com a carteira dos clientes. Isso é do próprio amadurecimento do mercado, sabe? Hoje a tecnologia de segurança melhorou muito em relação ao que era. As corretoras no passado tinham um problema muito grande de liquidez. Várias corretoras menores brasileiras quebravam porque, dependendo da oscilação, elas não conseguiam cobrir, né, os valores de transação. Agora, no que diz respeito ao hackeamento de criptoativos, a gente vê um caso ou outro ainda, né? Isso acontece no mundo. No Brasil, pelo menos nos últimos anos, eu não vi assim, um grande caso de expressão, de grande expressão, mas já tivemos no Brasil casos, né, de hackeamento de criptoativos. Eu acho que é do próprio amadurecimento do mercado. Certo. Vou fazer uma pergunta agora para o Matheus, mais ligada à questão da tecnologia. Você consegue ver e citar para a gente, Matheus, outras aplicações para essa tecnologia blockchain fora dos criptoativos? Acho que assim, de novo, a gente tem que dividir Bitcoin de qualquer outro token, né? Assim, quando a gente está falando de Bitcoin, talvez seja o único ativo de reserva que a gente consiga usar de forma instantânea, através do espaço, através do tempo. Então, assim, a gente como humanidade nunca tivemos um ativo que pudesse ser usado como o Bitcoin pode. Verdade. Então, o simples fato do Bitcoin existir, ele pode resolver muita coisa para a gente. Acho que a primeira, e talvez a mais óbvia, é justamente o fato da gente poder, a partir de agora, ter um dinheiro neutro, um dinheiro justo. Aí fala, pô, Matheus, mas você está falando que o nosso dinheiro não é justo? Assim, o nosso dinheiro hoje, ele é impresso pelos bancos centrais. Sim. E é impresso pelos bancos centrais para pagar as contas do governo dentro de um estado. E quando ele imprime, esse dinheiro vai para as mãos de quem está próximo do governo. E a partir do momento que essas pessoas recebem esse dinheiro, elas gastam esse dinheiro numa economia que ainda não tem esse dinheiro. Então, uma economia que está com preço base. Conforme esse dinheiro vai andando nas camadas da sociedade, o preço vai subindo. Porque tem a famosa oferta e procura. Vai ter mais oferta monetária em busca dos mesmos bens e serviços. Isso é chamado efeito Cantillon. Foi vislumbrado em 1700 e bolinha por um irlandês chamado Cantillon, que ele mostrou que quem está próximo da emissão do dinheiro se beneficia do dinheiro para comprar bens e serviços mais baratos, enquanto quem está na base sofre, porque o cara que está lá na base recebeu o salarinho dele, tudo já ficou mais caro. Então, assim, hoje o dinheiro que a gente tem não é um dinheiro neutro. E você pode até ver na sociedade as grandes empresas, ou quem ganha dinheiro, né, quem está conseguindo prosperar, ganhar dinheiro, fazer fortuna, etc., você pode ver que todas as pessoas começam a ficar próximas da emissão do dinheiro. Verdade. Seja para fazer uma regulação, que agora que eu sou grande, agora que eu tenho isso aqui, faz uma regulação ali para não permitir que o pequeno chegue perto. Um lobby, né? Um lobby, ou para pegar um dinheiro com juros mais baixos. Ou um subsídio. Ou subsídio, ou pro próprio Estado não ir bater na minha porta e encher o saco, vai encher o saco do meu... Então, você começa a ver que o dinheiro injusto, o dinheiro não neutro, ele impacta até nisso. Então, assim, ao invés do empreendedor estar perdendo tempo e dinheiro dele para criar um produto, um serviço que vai resolver problemas da sociedade, ele está perdendo tempo e dinheiro dele para criar lobby dentro da emissão, próximo da emissão de dinheiro. Então, assim, a gente pode falar de milhões de casos envolvendo blockchain aqui para diversos mercados, mas para mim o central é o próprio Bitcoin servindo como moeda de reserva de valor global e
permitindo que a gente, pela primeira vez na história, tenha um dinheiro neutro e não um dinheiro, entre aspas, corrompido ali, dinheiro injusto. Então, você está querendo dizer assim, em mercado, qualquer previsão é um mero chute. Mas daria para a gente afirmar que a tendência é que o preço, né, ou a cotação, melhor dizendo, de moedas, principalmente o Bitcoin, tende a se estabilizar conforme as moedas vão oscilando mais, com possibilidades de guerras. Ó, eu vou gostar de falar disso também. Você dá a sua opinião, mas... Bom, acho que assim, não só o Bitcoin, mas qualquer ativo que pode ser usado como ativo de reserva vai se valorizar. É o que está acontecendo com o ouro, né? Batendo recorde de preço. Você pode pegar ouro, imóveis, terras produtivas, tudo que pode ser usado como reserva de valor está subindo indefinidamente. Por quê? Porque dinheiro está sendo impresso. Então, você pode até tentar vislumbrar pela ótica contrária, que é o quê? Ao invés do Bitcoin estar subindo, o ouro está subindo, terras estarem subindo, imóveis estarem subindo, é o nosso dinheiro que está perdendo valor, que está baixando. Então é isso, cada dia o real perde mais valor, cada dia o dólar perde mais valor. E ao perder menos valor, você vai precisar de mais reais, mais dólares para comprar terra, para comprar apartamento, para comprar ouro, para comprar qualquer coisa que seja um ativo de reserva. Então, tem até coisas que deveriam ser apenas ter um valor econômico, elas passaram a ter um valor monetário também, porque as pessoas não têm mais a confiança de ter as suas reservas guardadas em moedas fiat. Então eu vou lá e vou comprar um apartamento, vou comprar uma terra, vou comprar ouro, porque é o jeito que eu vejo do meu esforço, meu suor do trabalho, se manter o poder de compra dele no futuro, ao invés de deixar em real. Então dá para você olhar por essa outra ótica também. E o Bitcoin tem uma grande vantagem. Está no próprio código da blockchain do Bitcoin, o número máximo de emissão. São 21 milhões de Bitcoin. E algo em torno de 20 milhões já foram emitidos. Isso dá uma previsibilidade muito interessante. Nós sabemos quantos Bitcoins são emitidos a cada 10 minutos. Né? O bloco do Bitcoin é 10 minutos, o tamanho de 1 megabyte. Contém o registro das transações. E é muito interessante perceber que o Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo de quem criou o Bitcoin, uma pessoa, um grupo de pessoas, né, que criaram o Bitcoin, eles colocaram um mecanismo, que é o grande segredo para entender o preço do Bitcoin, né? É o mecanismo de geração de escassez programada. A cada 4 anos, a remuneração dos mineradores é cortada à metade. Então, o ciclo do Bitcoin, ele acontece a cada 4 anos. É 1 ano de preço estourando, 1 ano de preço derretendo, 2 anos lateralizando. Nós estamos no finalzinho do ciclo de explosão do preço. Eu vou fazer aqui uma previsão, tá bom, pessoal? Vai deixar gravado aqui no YouTube. Ano que vem, 2026, o preço do Bitcoin vai despencar. Vai despencar, tá? Você só vai comprar Bitcoin lá em 2027, tá bom? Nós estamos bailando à beira do precipício, tá? Quem tem Bitcoin tem que vender até o final do ano, tá bom? Dica do tio Caio. Tá feita a previsão aqui pra vocês me cobrarem depois. Eu fiz essa previsão 4 anos atrás no podcast também e o pessoal veio me agradecer depois. Ano que vem, no próximo podcast, então... Também nós vamos checar. E eu te falo uma previsão do bear market, que é o preço. O Bitcoin vai voltar para $85 mil. Antes de liberar lá, depois 250. E o Bitcoin, daqui a 8 anos, vai estar a $1 milhão a unidade. Então, a gente tá aqui gravado, hein? Ano que vem, daqui a 8 anos, a gente tem que 2029. ver se tá certo. 2029, o Bitcoin vai valer $1 milhão a unidade. Bom, eu queria aproveitar, já que nós estamos falando da mineração também, para entrar nesse tema que também envolve os governos, envolve a sociedade e o direito. Existe alguma... Lógico que existe, mas eu queria saber, na visão dos doutores, qual que é a preocupação, principalmente ética, em relação ao gasto de energia que a mineração tem, né, de custo para o meio ambiente, né? Isso. Eu escrevi 2 artigos sobre isso. É insano que o Bitcoin é uma blockchain de primeira geração. A tecnologia do Bitcoin é velha. Sabe? As novas gerações de criptomoedas gastam... a Cardano gasta energia de uma casa média. A blockchain da Cardano. O Bitcoin, hoje, gasta energia de uma Argentina.
de uma argentina. Para minerar um Bitcoin? Não, para manter a rede em funcionamento. Para manter a rede. Agora, nesse momento, o Bitcoin está consumindo exatamente o que a Argentina consome de energia elétrica. Então, a pegada de carbono do Bitcoin, ela é muito alta. Quem tem consciência ambiental não vai para o lado do Bitcoin, não vai gostar do Bitcoin. Já falo aqui. Agora, tem algumas iniciativas louváveis, como, por exemplo, a do governo de El Salvador, que está trabalhando em indústrias, geração de energia geotérmica. Ou seja, eles bombeiam a água para o subsolo, aquecem a água lá no subsolo e bombeiam de volta para cima para gerar turbina. E essa energia, que não deixa a pegada de carbono, é utilizada para tocar as máquinas de mineração do governo de El Salvador. Então, muito interessante esse ponto, né? Agora, aqui na América do Sul, a energia elétrica, em geral, é muito cara. Não tem grande mineração de criptomoedas de Bitcoin específico aqui na América do Sul, exceto o Paraguai. Por que o Paraguai é vantajoso? Porque eles têm excedente de energia elétrica pela Itaipu. Então, a energia elétrica é muito barata no Paraguai. Então, tem muitos brasileiros que até hoje estão no Paraguai minerando Bitcoin. Mas tem essa pegada de carbono. No Brasil, eu estava vendo ontem. É insana. Nós começamos a usar as termoelétricas novamente, bandeira vermelha caiu um pouco, mas estão sendo usadas as termoelétricas, né? Então, quer dizer, você está minerando com o diesel lá tocando uma usina. Vamos lá. Além do mecanismo de halving, que o Caio comentou, o Bitcoin tem um outro mecanismo que é o mecanismo de ajuste de dificuldade. Sim. Significa, a cada 2016 blocos, ele tem um ajuste de dificuldade para poder equilibrar o tempo que toda a rede do Bitcoin gasta para poder minerar o bloco. Resumindo, imagina que a gente tem um cadeado aqui, daqueles cadeados com os anelzinhos lá, né? Então tá bom, eu tenho lá o anelzinho que vai de 0 a 1, de 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9. Tem alguma conta matemática, algum cálculo muito louco que se eu fizer eu consiga descobrir o código? É na força bruta. Não existe. É força bruta. É força bruta. Então, Tentativa e erro, né? exato. Então, o mecanismo de consenso do Bitcoin é baseado em força bruta. Não existe um cálculo matemático complexo. Não, é tentativa e erro. Então, a gente tem lá aquele cadeado e vamos tentar aqui. Então, é 000, 0001, 0002. Eu vou indo até descobrir, né? E aí, sei lá, na média eu demoro 10 minutos para descobrir. Só que se tiver duas pessoas, vamos combinar aqui então, Silvio. Eu começo no 009 e você começa no 500, né? Então, quer dizer que juntos a gente vai começar a descobrir o código do cadeado a cada 5 minutos, certo? Só que o Bitcoin, o que ele faz? A hora que a rede começou a ficar grande a ponto de começar a descobrir o bloco mais cedo do que 10 minutos, ele aumenta o nível de dificuldade. Então, é como se a gente tivesse ajustando aqui. Pegou mais um anelzinho. Agora tem 4 anelzinhos. Pô, Silvio, agora nós vamos voltar a demorar 10 minutos para... Então, o que isso faz? Isso baliza a quantidade de esforço computacional e de energia que os mineradores vão aportar para poder minerar. Porque é um cálculo econômico. Quanto que eu vou gastar de energia, de equipamento para poder minerar um Bitcoin e quanto que está valendo o Bitcoin. Então, no final do dia, esses mecanismos tornam a mineração de Bitcoin talvez um dos poucos mercados que é livre mercado no mundo mesmo. É verdade. Porque a China baniu, os mineradores pegam a máquina dele, vai no país do lado ali, pluga na rede, começa a minerar e ponto final. E me permita um parêntese. A China proibiu porque se gastava tanta energia na mineração de Bitcoin que estava faltando energia para as fábricas. Então, eles proibiram a mineração de Bitcoin por uma questão estratégica de manutenção das empresas e da produção geral do país. A geração de riqueza das indústrias era maior do que a geração de riqueza com a mineração. E a China baniu, em pouco tempo depois a rede do Bitcoin já voltou a estabilizar. Por quê? Como é um livre mercado, já que eu não posso fazer na China, vou fazer nos Estados Unidos, vou fazer no Canadá, vou fazer na Hoje está em Bangladesh, está no leste europeu. Então, assim, o Bitcoin no final sabe onde do tinha dia... muito também? Tinha muita mineração na Ucrânia. Porque tinha as usinas nucleares da era da União Soviética que fornecia energia elétrica barata, mas com a guerra acabaram. Acabou. Então, no final do dia, o Bitcoin, a mineração do Bitcoin, ele só está
onde tem energia barata ou energia desperdiçada. Por exemplo, aqueles flare que a gente vê lá quando vai para Cubatão, o que é? Aqueles foguinhos que saem da Sim. chaminé de usina. Aquilo lá é excedente, é gás que foi minerado ou produzido ali e que o custo de você comprimir ele, armazenar, girar uma turbina, não vale a pena. Então o que a gente faz? Queima e joga na atmosfera. E aquilo lá é justamente o que é usado pelas mineradoras, porque é uma energia que já está sendo gasta. E é ali que plugam-se já todas essas operações de Bitcoin. Então, assim, a energia é cara, o minerador não estará lá, porque a conta dele não vai fechar. Então, assim, o fato de ser um dos mercados mais livres do mundo possibilita o Bitcoin, aí é como a água. Você joga água, a água vai para o lugar que tem a maior inclinação, o menor vão e vai correr por ali. Então, a mineração do Bitcoin ela corre sempre para onde tem a mineração mais barata. É. E isso está possibilitando vários projetos, como, por exemplo, vilas que você coloca lá uma PCH para poder gerar energia e fica lá gerando energia o dia inteiro, só que a vila só usa energia à noite, porque precisa da luz, precisa não sei o que, tal, durante o dia não usa. E aí você não tem como... Coloca uma mineradora O que lá. você faz? Essa operação, ou seja, essa vila não teria energia elétrica. Só que como você tem um minerador de Bitcoin que pode chegar com as máquinas dele, plugar lá na rede e usar no momento que essa energia estaria sendo desperdiçada, ele ajuda a monetizar aquela operação. É um uso inteligente, muito Ah, inteligente. a vila ali cresceu, tem muitas pessoas, começou a usar, acabou ficando cara a energia. Ficou cara, o minerador vai desplugar dali porque não vai funcionar e vai para outro lugar. Então, assim, a mineração de Bitcoin ela é muito inteligente por protocolo. Ela só vai estar onde a energia é barata e onde fecha a conta. Bom, se eu tivesse mais tempo, eu ia perguntar quem é o Satoshi Nakamoto. Mas eu vou Eu tenho um palpite. Eduardo. Tem documentários sobre isso, né? Tem muita especulação. Mas o meu palpite, conhecendo a história também, investigando, o meu palpite é o Ralph Finney, que é um sujeito que já faleceu. Quando ele faleceu, as carteiras relacionadas, né, a essa primeira leva de bitcoins também pararam de transacionar. E ele é um especialista, ultra especialista acadêmico em criptografia. Então, vários elementos batem. Se não for o Ralph Finney, uma coisa que eu te garanto com certeza o Ralph Finney sabia quem era. A minha pergunta agora para o doutor olhando para o futuro, como a advocacia e as profissões jurídicas em si devem se preparar para lidar com as disputas envolvendo inteligência artificial, blockchain e aditivos digitais? Com capacitação, né? Tem que procurar bons centros de ensino, gente competente, com formação técnica. E eu tenho um exemplo lá do nosso centro universitário, né? Eu fiz lá 2 seminários temáticos de 18 horas aula, trazendo gente do mercado cripto. Eu trouxe a Maria Carmo, da blockchain da Cardano, trouxe gente muito legal para falar sobre isso lá. Porque é difícil, porque o pessoal, o público, né, técnico do direito, ele não tem um domínio muito grande de ferramentas tecnológicas, né? Então, é uma fronteira difícil, mas necessária. As universidades mesmo ainda não estão preparadas para lidar com essa nova era. Eu sou a favor, já disse isso publicamente, das faculdades de Direito colocarem na sua grade regular programação de computadores. Eu admito que eu mesma tenho uma grande dificuldade em lidar com... Eu sempre digo assim, pesquisar tecnologia é bom. Lidar com a tecnologia não é comigo. Mas não é impossível. Eu tenho nossos exemplos muito bons de alunos, tá? A Duda aqui para representar, de alunos que navegam muito bem no universo tecnológico, de inteligência artificial. Já orientei dissertação de mestrado, estou orientando umas 10 pesquisas de graduação também, né, relacionadas ao tema. Conversando Então é isso, não é fácil. Conversando até com o Dr. Silva, a gente estava, o Dr. Silva lá com o Cadorim falando sobre o uso da IA em pesquisa. A gente estava agora há pouco falando sobre o pessoal... Vai ser o tema da minha palestra de amanhã. Tá? Fica o convite para no todos. 3º congresso aqui em Franca. Talvez você esteja assistindo, talvez já tenha passado, né? Então, fica o convite para assistir os próximos passos. Perfeito. Alguma pergunta, doutor? Acho que a gente está chegando no limite, mas se eu puder, como última pergunta,
trazer então para os nossos doutores e pesquisadores, quais que seriam as possibilidades, na visão dos senhores, da tributação das criptomoedas, né? Para além da tributação da renda, né? Talvez, no caso da venda com um ganho de capital. Ora, a tributação de criptomoedas é um desafio. No Brasil, a tributação ela se assemelha muito, né, a uma tributação de ganho de dinheiro com imóveis, né? É o ganho de capital. Começa a alíquota em 15%, ela é progressiva, mas a partir de 15%. Mas falando muito honestamente, o Brasil tributa muito pouco. Meus amigos do mundo cripto vão me matar de eu estar falando isso aqui. Mas, por exemplo, sabe qual que é o imposto na Alemanha para ganhos em criptomoedas? 51%, né? Então, se fazem fortunas, né, no mundo cripto. Então, é preciso estabelecer um mecanismo progressivo. Isso é porque a nossa tradição é não tributar a renda, e sim tributar o consumo. Exato. Esse é o ponto. Ponto central. O Brasil é um país muito favorável a se ganhar dinheiro com criptomoedas, tá? Tem uma coisa que eu acabei de pensar agora, e eu quero escutar a opinião do meu professor, o Caio, que tem a ver com a herança digital, né? Os criptoativos, eles estão inseridos em toda a gama de bens que englobam essa herança digital. Recentemente, o STJ afirmou, né? Teve um julgado, na verdade, sobre a pessoa do inventariante digital e como que ficaria, por exemplo, o ITCD, né, em cima desses ativos financeiros, toda essa questão, auferir esse patrimônio, você acha que é Olha, no mundo algo... cripto, gente, a gente já teve cada história. Tem documentário sobre isso. Teve um maluco que jogou o HD no lixo lá em Birmingham, perdeu assim, uma fortuna de milhões de dólares. Teve um outro que o cara tinha algo equivalente a 2 bilhões de dólares em Bitcoin. Ele foi mergulhar numa lagoa, morreu e não deixou as chaves para ninguém. Você contou isso para mim em sala, na Contei, primeira aula de foi mesmo. metodologia A gente de pegou as pesquisa. notícias, cara. Teve uma pesquisa que eu orientei, a gente teorizando um protocolo de segurança, né? Para deixar para herdeiros. Porque tem essa questão mesmo. Se você não tem um protocolo de segurança com suas chaves, morreu, acabou, meu irmão. Não é igual o banco que você chega com a certidão de óbito, me dá aqui o que era do meu E ascendente, pior né? que não tem para quem você perguntar, né? Não tem. Qual era a chave? E a O protocolo que eu regulamentação imaginei... ainda é rasa, né? Não é tão acessível. É algo que é novo, está surgindo. Cabe à sociedade justamente se adequar a essas o particularidades. protocolo que eu imaginei, Duda, é o seguinte: não adianta também você armazenar essas chaves num testamento fechado no cartório. Porque qualquer serventuário do cartório poderia ver as chaves e jogar para a carteira dele. Mas talvez, por exemplo, metade das chaves num cartório, metade da chave, metade do código em outro cartório, talvez funcionasse. Né? Eu acho que seria uma medida. Se você tem um patrimônio muito grande em criptoativos, você tem que estabelecer. Né? Eu não tenho lá muito dinheiro em criptoativos, mas eu tenho meu protocolo. Eu deixo uma parte da chave com uma pessoa de confiança, parte da outra chave com outra pessoa em confiança, né? Tudo isso também para se proteger de alguns golpes que estão acontecendo, por exemplo, sequestro de pessoas, né? A pessoa sequestra, você sabe que você é uma pessoa pública, que você tem Bitcoin criptoativos, cadê as chaves? Então, tem influenciadores no Brasil, desses canais cripto famosos aí, que o cara fala na live: olha, a minha chave tá trancada no cofre. O cara fala isso: minha chave tá trancada num cofre no apartamento lá em Manhattan. Não adianta você me sequestrar aqui, eu não sei. É uma quantia que não E pode não ficar tá aqui, tá no parada, papel, né? a chave tá lá em Nova York. Se você quiser, você vai ter que me raptar aqui, vai ter que me levar lá para pegar as chaves. Então, esse é um ponto central na tecnologia cripto. Grande liberdade, que é o que a cripto te dá, de transacionar, vai gerar, por outro lado, uma grande responsabilidade. Se você não tem habilidade para gerir a chave de carteira, se você não compreende carteira, cara, tire os seus dedos daqui, tire o seu dinheiro daqui. Você vai perder seu dinheiro, você vai perder a herança da sua avó. Doutor, mais alguma pergunta, doutor? Pode. Acho que podemos fazer mais uma pergunta? Podemos. Acredito que tudo que a gente tinha proposto para hoje foi muito bem explicado. E assim, para fechar de uma forma mais prática, queria pedir para cada um compartilhasse com os nossos ouvintes um caso ou exemplo concreto que o uso da IA ou de criptoativos
tenha levantado dilemas éticos ou jurídicos relevantes. Da minha área da pesquisa, né? Eu estou na Pró-Reitoria de Pesquisa do Centro Universitário Dom Helder, da Dom Helder, e é um grande desafio nosso estabelecer esse protocolo do uso da IA na construção de ciência, né, de qualidade. A inteligência artificial generativa, o ChatGPT, Manus e Gemini e assemelhados, traz uma possibilidade muito grande de se enriquecer um trabalho científico com fontes que normalmente seriam muito mais difíceis de serem encontradas. Mas o que a gente visualiza é um uso muito ruim e perverso de pesquisadores colocar a inteligência artificial para a redação final do trabalho. Então, assim, nós estamos no momento de construir esse parâmetro, sabe? Vai ser até o ponto do painel de amanhã. E, assim, dá para usar a inteligência artificial para fazer um resumo de um trabalho que você já encontrou. Eu tenho um caso muito interessante que uma aluna minha estava pesquisando a lei chinesa que limitou os jovens de jogarem jogos online durante a semana. Que a China entendeu que o jovem tem que estudar durante a semana, jogo online é só sábado, domingo, final de semana, por um tempo restrito. É aquela questão, controle abusivo do Estado e tal. A gente estava tentando estudar os limites, né, dessa regulação chinesa, para a gente definir depois a nossa opinião, se a gente era a favor ou contra. Tudo tem prós e contras, né, no mundo. Então, a gente, pelo ChatGPT, nós conseguimos encontrar um artigo em mandarim de uma universidade chinesa sobre esse tema. Eu não conseguiria pelo Google fazer isso. Depois a gente traduziu no próprio ChatGPT, com todas as referências, um artigo extraordinário na visão de um chinês. Porque é muito fácil a gente se basear no que tem na imprensa ocidental, que evidentemente vai ser contra, né? Vai falar, tá limitando exageradamente a liberdade dos jovens, etc. O Estado está controlando demais, o Estado está sufocando. Mas eu queria saber a opinião dos chineses. Sabe? Por que quem defende isso, defende por quê? Quais parâmetros? E eu encontrei. Então, eu fiz uma citação no trabalho em mandarim. O pé de página era em mandarim, meu irmão. Garanto que você conseguiu só porque você sabe usar a inteligência artificial para pesquisar. E sabe fazer o prompt, né? Que é a grande profissão agora é o engenheiro de prompt, né? A grande dificuldade é solicitar o resultado, não apenas... Inclusive, doutor, se o senhor ainda tiver essa pesquisa e puder me enviar. Não, a gente passa. Vai ser legal. Bom, então vamos falar de coisas boas. Bom, uma coisa que Bitcoin permite é que, primeiro, as pessoas consigam armazenar seu suor do trabalho ou botar suas reservas em algo que não seja depreciado pelo próprio governo. Então, a gente consegue ver aí perto da gente, né, a Argentina nos últimos anos, que teve o peso desvalorizado de forma absurda. Todo mundo, quer dizer, nenhum argentino queria ficar com peso na mão, todo mundo só queria dólar para poder manter o poder de compra. E chegou ao ponto do governo limitar a quantidade de dólar que se podia comprar, limitar câmbio, e aí já começou, vamos dizer, marretada mesmo. Então, assim, é uma válvula de escape para que um cidadão que vive num país que tem um governo com um fiscal totalmente desregrado consiga, pelo menos, manter o seu poder de compra, o suor do seu trabalho. E outros casos também em situações de governo que tem censura. Né? Então, tem vários governos, não vou também citar nomes aqui, mas tem governos que censuram ali pessoas de transacionar, mandar para fora, etc. Ditaduras de direita e de esquerda. De lado para o outro, né? E pelo menos o Bitcoin, a pessoa tem essa liberdade de, obviamente, tirar o dinheiro dela do governo. Sim. Então, verdade. O Bitcoin é que garante a Rússia hoje fazer transações no mercado internacional, porque a Rússia está sancionada, está fora do SWIFT, consegue comprar coisas para o país, vender por conta do Bitcoin. Tem esse lado também. Perfeito. Acho que eu tive tantas ideias de pesquisa durante essa conversa que vou precisar conversar com os senhores depois. Mas eu agradeço muito aos convidados, o Dr. Caio, o Matheus, a Duda, ao Dr. Silvio, porque aceita o nosso convite e por todas as suas contribuições. Foi maravilhoso. Obrigada a todos os ouvintes por nos acompanharem. Espero que essa tenha sido uma discussão esclarecedora e inspiradora. Até a próxima e não se esqueça de seguir o Lead da Nuvem e nossas redes sociais e plataformas de streaming. E venha no congresso para acompanhar o painel do doutor amanhã. Obrigada. Até mais, gente. Um abraço. Obrigada, gente.